Nós vamos, nesses dias, comentar e estudar algumas histórias relatadas na Palavra de Deus e situações que servos de Deus no passado vivenciaram, experimentaram e que em muitos aspectos se assemelham à situação que nós enfrentamos nos nossos dias. E nós vamos ver algumas lições que nós podemos tirar dessas histórias práticas para nós aqui, neste mundo, nos dias em que nós vivemos. Nós estamos passando por momentos de dificuldade, por restrições nas reuniões, grupo reduzido, todos nós de máscara, situações que nós nunca havíamos experimentado, situações de dificuldade. E nós temos visto por todo o mundo notícias a respeito disso, que muitos têm enfrentado desânimo, desespero, a depressão. Isso tem se agravado muito nos nossos dias com essa pandemia que nós estamos vivendo. E nós temos visto muito o aumento desses problemas. E até mesmo no meio do povo de Deus, nós vemos que nós também somos sujeitos à tristeza, as dificuldades nos abalam também, como seres humanos, e às vezes o desânimo pode sobrevir sobre nós. Nós vamos ver a história de um homem, aqui na Palavra de Deus, que vivenciou uma situação parecida com essa, uma situação de desânimo, uma situação de solidão. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com ele, como ele pôde vencer essa situação. Nós vamos considerar algumas coisas a respeito da vida de Elias, do profeta Elias. Vamos ler antes Tiago 5:17, um versículo que nos fala a respeito deste homem. Tiago, capítulo 5, verso 17. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Às vezes, quando nós lemos esse versículo aqui, conhecendo a história do profeta Elias e de quão grandes maravilhas o Senhor proporcionou que fossem feitas através daquele homem, e às vezes nós lemos aqui que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós falamos, mas parece um pouco contraditório, né? Elias era aquele homem de fé, aquele homem servo fiel a Deus, mas nós vamos ver uma ocasião aqui em que Elias passou por uma grande dificuldade na sua vida. Nós vamos ler o primeiro livro de Reis, no capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Primeiro Reis 19, do versículo 1 ao versículo 18. Antes, só para contextualizar aqui o momento histórico dessa passagem que nós vamos ler, o profeta Elias foi chamado por Deus, enviado a profetizar ali no reino do norte, no reino de Israel, depois da divisão dos reinos. Ele profetizou nos dias do rei Acabe. Nós vemos ali que era um rei mau, um rei perverso, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus mandou que Elias dissesse a Acabe que não haveria chuva sobre a terra. E Elias profetizou a Acabe aquelas palavras. Nós vemos que por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então, nesse período em que não houve chuva, Deus mandou que Elias se escondesse. Ele habitou junto a um ribeiro, foi sustentado ali pelos corvos, bebeu da água do ribeiro. Depois, Deus o enviou a Sarepta e ele foi ali sustentado miraculosamente por Deus, ali aumentando aquele azeite e aquela farinha da panela daquela viúva, e ele viveu ali esse período, escondido, enquanto vinha o juízo de Deus sobre o povo de Israel com a falta de chuva. E depois, Deus mandou Elias retornar ao povo de Israel, e aconteceu ali aquele episódio em que ele combateu contra os profetas de Baal ali, e Deus respondeu por meio de fogo do céu, confirmando ali o ministério de Elias, confirmando ali a grandiosidade de Deus. E nós vemos que, logo após essa ocasião, esse evento em que Elias venceu ali os profetas de Baal,
Nós vamos ler esses versículos agora, do versículo 1 ao versículo 18, o que sucedeu depois destes acontecimentos. E diz aqui: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele disse: Sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei, sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que o Senhor esteja nos abençoando essa noite ao meditarmos na sua palavra. Nós vemos aqui que Elias passou aqueles 3 anos e meio ali escondendo-se. Nós vemos, não vamos ler este versículo, mas vemos que Acabe procurou por toda a terra, por todos os lugares que ele poderia, para encontrar o profeta Elias, e não achou. Enquanto o povo de Israel sofria ali, e Elias era sustentado por Deus. Nós vemos em 1 Reis, capítulo 16, verso 30, que o estado de Israel, do povo de Israel, era um estado de afastamento de Deus, uma condição de pecado, com aquele rei Acabe. 1 Reis 16, verso 30, diz que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então aquele período era um período de trevas, de afastamento de Deus, um período, espiritualmente falando, muito difícil para o povo de Israel. E também um período economicamente muito difícil. Imagine 3 anos e meio sem chuva sobre a terra. A crise, a fome era muito grave na terra, como nós vemos ali no versículo 5, do capítulo 18 de 1 Reis. 1 Reis 18, verso 5, diz que Acabe disse a Obadias,
vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, e não sejamos privados dos animais. Então aqueles homens ali procuravam por qualquer fonte de água, qualquer quantidade de comida para manter ali os animais, para manter a vida. Era um período de crise, um período de dificuldade. E também Elias passou grande parte desses 3 anos e meio sozinho, em solidão, escondido. Mas nós vemos que mesmo em meio a essas dificuldades, Deus cuidou do seu servo. Elias não passou fome, não passou sede, sempre teve o sustento, a provisão de Deus durante aquele período. E aqui é uma primeira lição para todos nós, né? Nós estamos iniciando o ano de 2021, nós passamos pelo ano de 2020 e creio que cada um dos irmãos poderia vir aqui à frente testificar como Deus tem cuidado de nós em meio às dificuldades. Não tem nos faltado nada do que nós necessitamos. E aqui nós vemos também, Deus cuidou de Elias. Salmo 34, verso 7, nós vemos ali que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós vemos que Elias também foi auxiliado, ajudado até mesmo pelo anjo do Senhor, que o alimentou, que o deu ali sustento e provisão para o seu caminho. Mas nós vemos que mesmo o próprio Elias, no meio daquelas dificuldades, em meio àqueles problemas que ele enfrentava ali, ele foi sustentado por Deus, mas depois daquele confronto com os profetas de Baal, parece que Elias esperava que houvesse um avivamento no meio do povo de Deus, que houvesse um retorno para o Senhor. Mas isso não aconteceu. O povo continuou do mesmo jeito que estavam, continuaram não buscando ao Senhor, e agora ele estava perseguido e ameaçado de morte, como nós vemos aqui no princípio do capítulo 19, que nós lemos, né, que Jezabel o ameaçou de morte, iria tirar a vida dele, como aqueles profetas de Baal haviam sido mortos. Nós vemos que Elias, no versículo 4, diz aqui que pediu, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E dizia: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Então aqui nós vemos, Elias também era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele estava aqui numa situação de solidão, de isolamento, podemos dizer assim, de perseguição, e ele estava desanimado. Ele não via saída, não via alternativa. E nós também podemos chegar nessa situação. Às vezes por causa das dificuldades, às vezes por causa das crises, nós podemos desanimar. E às vezes Elias olhava para o estado espiritual do povo de Israel e não era animador, ele se entristecia por isso. E ele pediu aqui, em ânimo, a morte. Ele estava desanimado. Mas nós vemos que, por 2 vezes, o anjo do Senhor o serviu, o despertou, cuidou dele, lhe deu ali a provisão, aquilo que ele precisava para o seu corpo. Lhe deu água para beber, pão para comer. E nós podemos testificar, e mais uma vez reforçar, né? Deus cuida dos seus, mesmo em meio às dificuldades. E algo interessante aqui acontece, né? Depois que ele come pela 2ª vez aquele pão, bebe daquela água, ele se levanta, nós vemos que ele anda 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. A distância aproximada que Elias percorreu ali, do lugar que ele estava até Horebe, lugar que ele chegou, cerca de 1.600 quilômetros. Elias fez uma longa viagem, ficou 40 dias e 40 noites viajando até que chegasse ao seu destino. E esse número 40, na palavra de Deus, por muitas vezes nós vemos este número, e muitas vezes esse número significa um período de provação, um período de teste para o povo de Deus. Nós vemos que o povo de Israel passou 40 anos ali no deserto, e Deus diz que
provou o seu povo ali naqueles 40 anos para ver se eles eram fiéis a Deus ou não. Os deixou ali ter falta de algumas coisas básicas para que eles experimentassem a provisão de Deus. Também o Senhor Jesus Cristo esteve no deserto 40 dias e 40 noites. Depois ele foi ali tentado pelo diabo. Então esse número 40 nos mostra o período de provação. E Elias enfrentou também esse período no deserto, 40 dias e 40 noites ali de jornada, até que ele chegou a Horebe. E é interessante que em meio às dificuldades que ele enfrentava, o destino, o lugar para onde ele foi, nós não vemos, a palavra de Deus não registra que Deus o havia ordenado para que ele fosse para Horebe. Deus não diz, ele foi para lá. E é interessante nós notarmos, que no versículo 8, o final do versículo 8 diz que ele caminhou aqueles 40 dias e 40 noites e foi para Horebe, o monte de Deus. E essa expressão me chamou bastante atenção. Ele fugiu, ele estava fugindo para poupar a sua vida, para escapar da morte, e ele fugiu para o monte de Deus. Isso também deve nos mostrar uma lição. Elias não fugiu para algum outro país para buscar socorro de algum outro rei, de algum outro recurso humano. Ele fugiu para a presença do Senhor, a presença do único que poderia realmente o ajudar, o sustentar em meio àquela dificuldade. Mesmo desanimado, mesmo triste com aquela situação que ele enfrentava, ele fugiu para a presença do Senhor. Mesmo que o caminho fosse longo, ele foi para o monte de Deus. Nós lemos ali no Salmo de número 121, verso 1 e verso 2, dentre muitos outros salmos que poderíamos ler, que nos falam neste sentido, de Deus sendo o nosso refúgio, o nosso socorro, mas no Salmo 121, verso 1, o verso 2 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Elias buscou socorro naquele único que poderia o ajudar, o socorrer. Ele fugiu do mundo, fugiu para a presença de Deus. Nós vemos que ele chegou ali, passou a noite numa caverna e Deus o encontrou ali. Deus estava ali. Deus não se esconde quando nós o buscamos. Deus tem prazer em se revelar a cada um de nós quando nós buscamos a sua face, buscamos a sua presença. E não foi diferente ali com Elias, Nós vemos que ele passou ali a noite e o Senhor apareceu a ele, se revelou a ele. E por 2 vezes Deus faz a Elias a mesma pergunta. E Elias responde exatamente a mesma resposta. Nós vemos aqui no verso 10, no final do verso 9, que fazes aqui, Elias? Deus se apresentou a ele e perguntou essa pergunta a Elias: que fazes aqui? Também o verso 13, final do verso 13, veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E gostaria de enfatizar um pouco aqui a resposta que Elias deu a essa pergunta, Ele respondeu exatamente as mesmas palavras. Ele diz: tenho sido zeloso perante o Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. Em outras palavras, ele diz: Senhor, eu estou fugindo, eu estou escondendo pela minha própria vida, eu fiquei sozinho, eu tenho sido zeloso pela tua palavra, pela tua lei, mas não ficou mais ninguém. E isso que eu gostaria de enfatizar, a maneira com que Elias se dirigiu a Deus, de uma maneira bem direta, bem sem rodeios. Ele expôs diante de Deus exatamente aquilo que ele sentia no seu coração, aquilo que o entristecia, ele levou diante de Deus. E não só Elias, mas diversos outros personagens da palavra de Deus, nós vemos este contraste, Como eles se dirigiam a Deus, o que eles falavam
abriam seu coração diante de Deus e como eles agiam diante das circunstâncias aqui neste mundo. Nós vemos Elias enfrentou ali com bravura, sem temor algum, os profetas de Baal. Quando Deus o mandava falar a Acabe, ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse, sem medo, sem temor algum. Mas diante de Deus ele derramava a sua aflição. Ele colocava o seu coração diante de Deus. E nós também devemos tirar de lição isso para nós, né? Muitas vezes nós invertemos as coisas. Não que nós não podemos falar com nossos irmãos, com aqueles que estão junto de nós, aquilo que nós enfrentamos, mas nós devemos levar diante de Deus tudo aquilo que nos atribula, assim como Elias fez aqui. Ele falou perante Deus tudo aquilo que ele sentia, porque ele estava triste, porque ele estava naquela situação de desânimo. 1 Pedro 5, verso 6 e 7, nos recomenda expressamente a fazermos isso, né? A não escondermos as nossas necessidades de Deus, mas apresentarmos diante dele as nossas necessidades. Diz aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós vemos aqui que, diante dos homens e diante das necessidades e das circunstâncias da vida, Elias era aquele homem inabalável, de uma fé firme e que fazia aquilo que Deus o mandava. Mas diante de Deus ele não escondia a sua tristeza, a sua angústia. Ele lançava diante de Deus as necessidades que ele tinha. Nós vamos ver, se o Senhor permitir, em outra ocasião, outros exemplos de servos de Deus que faziam dessa mesma forma. Eles não escondiam dos homens, tanto que ficou registrado aqui para nós, mas eles, sobretudo, não escondiam de Deus, lançavam diante de Deus as suas necessidades. E nós vemos aqui nos versículos seguintes como Deus falou com Elias, como Deus se revelou a ele naquela ocasião. Nos versos 11 e 12, nós vemos aqui 4 fenômenos que aconteceram ali com a presença de Deus diante de Elias ali em Horebe. Primeiro, vemos que houve um forte vento que fendia as penhas, mas Deus não estava naquele vento. Deus não falou a Elias naquele vento. Também um grande terremoto e Deus não estava naquele terremoto. E também um fogo que consumia ali, mas Deus não se revelou a Elias por meio daquele fogo. E em quarto lugar, uma voz mansa e delicada. Então Deus falou com Elias através daquela voz mansa e delicada. Isso nós podemos facilmente tirar de lição para nós, né? Nós vivemos em dias conturbados, dias de muito barulho, muito ruído. E isso muitas vezes interfere na nossa sintonia com Deus. Às vezes o excesso de informações, às vezes o excesso de atividades, o excesso de preocupações nos interfere a nossa sintonia com Deus. Nós vemos aqui que Deus falou com aquela voz mansa e delicada. Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Então, nós precisamos buscar nos afastar dessas interferências que muitas vezes nos atrapalham nossa comunicação com Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, essa voz mansa e delicada. Nós vemos que o agir de Deus sempre é assim, sempre Deus se revela dessa maneira. Nós vemos ali em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, falando da ação de Deus através do seu Espírito. Zacarias 4, verso 6. Diz assim: respondeu-me e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus se revelou a Elias ali, também Deus falou aqui com Zacarias, não por força, não por violência, mas por meio do seu Espírito. Não devemos buscar a cada dia nos despojar dos embaraços que muitas vezes atrapalham
nós ouvirmos a voz de Deus com clareza em nossa vida. Então Deus se revelou a Elias dessa maneira, uma voz mansa e delicada. Nós vemos aqui que Deus falou, basicamente, 3 coisas a Elias. E Deus também nos fala, em meio ao desânimo, em meio às dificuldades, Deus nos fala basicamente essas 3 coisas e espera que nós obedeçamos, que coloquemos em prática, assim como Elias fez. E a primeira coisa que Deus falou a Elias, nós vemos aqui no versículo 15. Elias estava ali, tinha feito aquela viagem, encontrou-se com Deus e Deus disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei, sobre a Síria. Então Deus mandou que Elias ungisse Azael, um homem do povo da Síria, para que fosse rei sobre os assírios. Era uma missão de Deus para que Elias cumprisse fora do povo de Israel. Não tinha nada a ver com o povo de Deus. Era um povo gentio, um povo que era inimigo do povo de Deus. E Deus mandou que Elias ungisse aquele homem como rei da Síria. E Elias, nós não vamos ler este versículo, mas Elias obedeceu e Azael foi ungido rei da Síria. E o que nós podemos tirar de lição para nós também, com essa ordem de Deus para que Elias ungisse Azael, rei sobre a Síria, um povo alheio ao povo de Deus, um povo inimigo de Deus, não era o povo de Israel. Deus quer e Deus tem para nós uma missão quanto aos que estão de fora, quanto aos que não fazem parte do povo de Deus. Deus quer que nós façamos a obra dele quanto aos que estão fora da igreja, fora do povo de Deus. E basicamente temos 2 coisas diferentes a fazer quanto aos que estão de fora: testemunhar de Deus e pregar a palavra de Deus. Marcos 16, verso 15, nos fala dessa primeira coisa que precisamos fazer. Marcos 16, verso 15. Este versículo bastante conhecido da palavra de Deus, e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, pregar o evangelho a todos, pregar o evangelho a toda a criatura. E Atos 1, verso 8, nos fala dessa segunda coisa que precisamos fazer, que é testemunhar de Deus. Atos 1 e 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então nós temos que testemunhar, e testemunhar aqui nos dá a ideia de viver uma vida de tal maneira que os que estão de fora, os que não fazem parte do povo de Deus, vejam em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E também pregar, falar, usando palavras, falar de Cristo e falar do seu amor. Então nós temos algo a fazer quanto aos que estão de fora. E essa foi a primeira coisa que Deus disse a Elias. E a segunda coisa, tem ainda um pouco de relação com a primeira, algo que ele deveria fazer também. Essas 2 coisas que Deus mandou que ele fizesse nos dá uma lição. Né? Muitas vezes nós, como Elias aqui, desanimamos, e Elias parece que tinha sido fiel ao Senhor e pensava: não tem mais nada que eu possa fazer para que haja uma melhoria na condição espiritual do povo de Deus. Não tem mais nada que eu possa fazer. Não tem mais horizonte nenhum. Mas Deus lhe disse: não, Elias, ainda tenho uma missão para você. Você ainda tem alguma coisa para fazer. E se Deus tem nos deixado neste mundo até o dia de hoje, Deus também tem algo que nós precisamos fazer. E a primeira coisa é, quanto aos que estão de fora, testemunhar e pregar o Evangelho. E a segunda coisa é em relação ao povo de Israel. Diz aqui, no versículo 16: e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então agora ele tinha que ungir um rei, Jeú,
esse rei sobre o povo de Israel, e escolher também um profeta, ungir a Eliseu como profeta no lugar dele. Então aqui ele tinha algo para fazer em relação ao povo de Deus, o povo de Israel. E também nós temos também muito a fazer quanto ao povo de Deus, quanto à igreja, quanto aos irmãos e irmãs, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Nós vemos aqui que a unção de um rei representava ali uma liderança, uma continuidade na liderança do povo de Israel, essa liderança que na pessoa de Acabe estava deturpada, estava afastando o povo de Deus. Então a missão dele era ungir aquele homem, Jeú, para que fosse o líder do povo de Israel, e também uma sucessão espiritual. O povo precisava de outro profeta no lugar dele. Se ele morresse, o povo precisava de outro em seu lugar para continuar o trabalho. E nós também temos algo a fazer quanto à igreja. Todos nós temos, uns de uma maneira, outros de outra. Sempre há necessidades e Deus dá dons a cada um de nós para fazermos a sua obra. E os dons, como nós vemos na palavra de Deus, eles são dados aos irmãos e irmãs para servirem aos outros, para incentivarem, para exortarem, para ajudarem o crescimento espiritual da igreja. Mateus 28, verso 20, nos fala uma dessas coisas que nós precisamos fazer quanto ao povo de Deus. Mateus 28, verso 20. Enquanto Marcos nos fala expressamente de pregar o evangelho a toda criatura, Mateus traz uma abordagem um pouco diferente. Ele diz, sim, para pregarmos o evangelho, mas ele diz, verso 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, enquanto nós precisamos pregar o evangelho aos de fora para que eles creiam no evangelho, aqueles que creem na palavra de Deus precisam ser ensinados na palavra de Deus, precisam ser discipulados. E essa é uma missão de cada um de nós, em maior ou menor escala, na igreja, pessoalmente, de casa em casa, na família, nós precisamos ensinar da palavra de Deus. E também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, nos fala aqui de mais algumas coisas que precisamos fazer quanto ao povo de Deus. Diz, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, sobretudo em dias de dificuldade, em momentos de angústia, nós precisamos consolar aqueles que estão desanimados, admoestar aqueles que, porventura, têm se desviado da palavra de Deus e sermos pacientes com todos os irmãos. Todos nós enfrentamos dificuldades em esferas diferentes e precisamos ser pacientes para com os outros. Nós, muitas vezes, não sabemos todas as dificuldades que cada um enfrenta, mas precisamos estar dispostos a ajudar, a incentivar, até mesmo com a presença nas reuniões, incentivar com uma palavra, incentivar através da oração, orar uns pelos outros para que haja crescimento no povo de Deus. E em resumo, a ordem de Deus a Elias que ungisse Jeú, rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar, nos falava que Deus tinha ainda algo que ele fizesse quanto ao povo de Israel, o povo de Deus. E assim nós também temos muito o que fazer enquanto Deus nos permite estarmos aqui neste mundo. E em terceiro e último lugar, nós vemos uma afirmação de Deus a Elias aqui, uma terceira coisa que Deus falou a Elias. Verso 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não
o beijou. Em resumo, o que Deus disse aqui nesse versículo a Elias é: Elias, você não está sozinho. Tem outros que estão me servindo, mesmo que você não saiba. Elias estava isolado, estava há muito tempo fora do povo de Israel, fora dos termos de Israel, escondido por mandado de Deus, e agora havia fugido também. Ele não sabia, mas havia muitos outros ali em Israel que eram sim fiéis ao Senhor. E em meio a essas dificuldades, nós ficamos um tempo sem reunir no ano passado, e às vezes ficando isolados, nós às vezes chegamos a pensar: mas será que tem mais alguém com esse mesmo propósito que eu tenho de servir a Deus? Será que eu estou sozinho? Como Elias chegou a dizer: Senhor, só eu fiquei, não tem mais ninguém que quer te servir. Mas Deus disse: não, você não ficou só, tem outros muitos ainda, em 7.000 no meu povo que ainda não se prostraram a Baal, que são fiéis a mim. Isso nos reforça essa verdade da palavra de Deus, da necessidade de estarmos reunidos. Nós fomos impedidos por algum tempo por causa desta pandemia, mas precisamos e necessitamos de estar reunidos. Nós, como seres humanos, somos seres sociais que precisamos deste contato com outras pessoas, e Deus sabe disso. Por isso Deus nos recomenda que busquemos a Ele em conjunto na sua igreja. Mas mesmo que, como Elias aqui estava sozinho fisicamente, nós vemos ali em Mateus 28, verso 20, que nós já temos lido, né? A promessa do Senhor Jesus Cristo: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, mesmo que fisicamente estejamos sozinhos. Deus não abandona os seus servos. Isso foi a terceira coisa que Deus disse a Elias. Em primeiro lugar, você tem ainda algo a fazer quanto aos que estão de fora. E segundo, você tem muito ainda a fazer quanto aos que estão no meu povo, quanto ao crescimento espiritual e material do meu povo. E em terceiro lugar, você não está sozinho. Tem outros com este mesmo propósito de ser fiéis a mim. Então essa foi a resposta de Deus a Elias. E nós vemos que Elias obedeceu a Deus. Ele retornou, ele ungiu ali Eliseu como profeta em seu lugar. Jeú também foi ungido por intermédio do ministério de Elias como rei de Israel, e também Azael foi ungido rei da Síria. Elias foi obediente naquilo que Deus o mandou fazer. E quais foram os resultados da obediência de Elias? Quais foram os resultados que ele viu da sua obediência à ordem de Deus? Em primeiro lugar, nós vemos que Elias viu o princípio de uma restauração espiritual no meio do povo de Israel. Ele que não via ninguém que o acompanhasse, que fosse fiel a Deus junto com ele. Nós vemos que já no fim da sua vida havia escolas de profetas em várias cidades ali, em Betel, em Jericó. Nós não vamos ler, mas ali em 2 Reis, capítulo 2, verso 3 até o verso 5, nos fala disso. Então nós vemos que ele viu diversos profetas, diversos jovens profetas se levantando ali no meio do povo de Israel, ainda nos seus dias. Ele viu o princípio da restauração, e algo que aconteceu também através do ministério de Eliseu, que foi o seu sucessor, que fez muitos milagres, teve um ministério muito impactante por causa da obediência de Elias em fazer a vontade de Deus. E segunda coisa que ele viu como resultado da obediência dele a Deus é que ele, ao ungir ali Azael como rei da Síria, nós vemos ali no segundo livro de Reis, no capítulo 17, no verso 1 até o verso 6, que alguns anos depois, por causa da desobediência do povo de Israel, o povo de Israel foi levado para o cativeiro pelos assírios, pelo povo deste homem, de Azael. Ou seja, Deus usou a Elias para que encaminhasse e iniciasse ali um reinado que viria a ser de castigo para aqueles ímpios, aqueles que estavam se afastando de Deus. E em terceiro lugar, e último, nós vemos
que a unção de Jeú como rei de Israel foi um juízo, foi o principal motivo de juízo para a família de Acabe, para a casa de Acabe, que Deus havia prometido que haveria de ser dizimada do meio do povo de Israel, por causa do tamanho mal que eles causaram, que a casa de Acabe causou ao povo de Israel e ao nome de Deus ali. Então, Jeú foi usado por Deus para executar o seu juízo quanto aos ímpios ali do povo de Israel. E como nós podemos ver por toda a palavra de Deus, sempre nós vemos esse contraste entre o justo e o ímpio. E na história de Elias não é diferente. Enquanto nós vemos o fim de Jezabel, que foi essa mulher ímpia que queria matar o servo de Deus ali, queria matar Elias, e nós vemos o fim de Elias. Lendo ali 2 Reis, capítulo 9, verso 33, nós vemos qual foi o fim daquela mulher. Do 33 ao 37. 2 Reis 9, 33 a 37. Então disse Jeú, lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo. E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita, sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar Jezabel, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e disse, essa é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver jazerá como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, essa é Jezabel. Então, nós vemos aqui um fim triste, um fim de juízo, um fim humilhante para aquela mulher que era rainha do povo de Israel. Porém, ela não buscou a Deus e ela teve esse fim triste, né? Foi comida pelos cães ali na terra. Seu cadáver foi comido pelos cães, algo tremendo, algo terrível, que havia sido profetizado por Elias, por mandado de Deus. E em contrapartida, nós vemos o fim da vida de Elias, no capítulo 2, do segundo livro de Reis, no versículo 11. 2 Reis 2, verso 11. Diz, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, enquanto Jezabel teve aquela morte vexatória, vergonhosa, Elias, que naquele momento de desânimo pediu a Deus a morte, nem mesmo passou pela morte, foi levado ao céu, vivo, em carros de fogo, em glória, para a presença de Deus sem experimentar a morte. Então esse é o contraste que nós vemos na palavra de Deus entre o ímpio e o justo, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E a promessa de Deus a nós também é essa. Mesmo que passemos por dificuldades, a promessa de Deus para nós é de um fim glorioso. E aqueles que se afastam de Deus, um fim triste. Lemos ali em Filipenses 3, versos 19 e 20. Filipenses 3, verso 19 e 20 nos fala deste contraste entre os ímpios e os justos. Diz assim, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
enquanto a expectativa dos ímpios deste mundo é o juízo de Deus, a nossa esperança não é uma melhoria aqui neste mundo, não é uma melhor condição de vida aqui nesse mundo, mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. E nunca é demais salientarmos, né? Muitos podem pensar, então eu preciso fazer boas obras, preciso ser uma boa pessoa aqui neste mundo. Sim, precisamos ser boas pessoas aqui neste mundo, fazer boas obras, mas não é dessa justiça que Deus nos fala. Não é de sermos bons cidadãos aqui neste mundo ou maus cidadãos, mas é de sermos justos perante Deus. Nós lemos ali em Romanos, capítulo 5, verso 1, que justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Então, a única maneira de nos encontrarmos justos diante de Deus é por meio da fé. Depositarmos a nossa fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, para assim sermos declarados justos diante de Deus e termos essa gloriosa esperança de um dia estarmos no céu, escaparmos da perdição que há de vir muito em breve sobre os ímpios, sobre aqueles que se esquecem de Deus e se esquecem e não depositam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja abençoando a sua palavra em cada coração aqui nessa noite, que nós possamos sempre trazer à nossa memória essas palavras, essas circunstâncias que esses homens vivenciaram no passado, que eles viveram, e ver como Deus se revelou a cada um deles, como Deus sustentou a cada um deles, e o que Deus disse para que eles fizessem, e o que Deus diz para que nós façamos, e aquilo que nós devemos nos lembrar quando passamos por dificuldades, para não desanimarmos, mas para seguirmos firmes no combate e na pregação da palavra de Deus aqui neste mundo, enquanto Ele permite que nós estejamos aqui. Que o Senhor abençoe e complete a palavra dele em cada coração aqui nessa noite. Amém.